Que delícia. Agora é o seguinte, contei para vocês no início do programa a respeito de uma pauta muito completa que a gente vai fazer hoje. E participem, quem também está passando por esse momento, que está ali para identificar um diagnóstico. Quando a gente fala do mês de agosto, a gente fala do agosto laranja. E ele fala exatamente dessa conscientização que a gente tem que ter para a esclerose múltipla. Então agora a gente prepara um VT de abertura para vocês. Com o objetivo de conscientização, o mês de agosto é dedicado a campanhas que esclareçam dúvidas a respeito da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o cérebro, os nervos e a medula espinhal, provocando danos permanentes e dificultando a comunicação do cérebro com o corpo. Apresenta maior incidência em adultos jovens, principalmente mulheres, com idades entre 20 e 40 anos. Estima-se que aproximadamente 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo tenham esclerose múltipla. No Brasil, a estimativa é de 40 mil pacientes com a doença. Apesar de não ter cura, a doença não é fatal e possui tratamentos promissores que são de extrema importância, principalmente se aplicados precocemente. Tá aí, merece a nossa atenção e o apoio, principalmente, das pessoas que convivem, né, com quem tem aí o diagnóstico, com quem tá mudando e entendendo, né, porque logo que vem um diagnóstico como esse, claro que é um susto para todo mundo, principalmente para quem não é da área médica, né, que desconhece alguns pontos importantes. Então a gente acredita aqui que o mais importante de tudo é que você tenha informação. Quando a gente recebe uma notícia e a gente sabe mais a respeito daquilo, tudo fica muito mais claro. Então a gente convidou o Dr. Matheus Boaventura, que é neurologista mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Sempre um prazer, viu? Boa tarde, tê-lo aqui. Obrigado ao convite, tanto à produção quanto a você. É uma honra, um prazer estar aqui novamente. Vamos ajudar muita gente hoje, né, doutor? E quem vai ajudar muita gente também é ela que é nutricionista, é a Isabel Pelissari. Bem-vinda. Muito obrigada. Que vai contar a história dela hoje. A gente vai falar da questão da esclerose múltipla, principalmente da sua escolha profissional, que hoje você é nutricionista. Sim. E que, claro, gente, a alimentação, então, em alguns momentos pode vir também como um apoio, né, do controle da doença também. A alimentação é um apoio fundamental no controle da esclerose múltipla. Tá certo, a gente vai mostrar já já que a gente tem uma mesa linda ali com muitos alimentos para vocês. Mas para a gente iniciar então, doutor, vamos lá. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. Queria que você explicasse o que acontece, então, né? Ali na questão que tem essa ligação do cérebro, né, com outras questões aí do nosso corpo, que é atacada, né? Pelo próprio sistema imunológico. Perfeitamente, Carol. A esclerose múltipla é uma doença que afeta predominantemente pessoas jovens, da idade entre 20 e 40 anos, o sexo feminino, principalmente as mulheres. E é uma doença que a gente considera ela autoimune, ou seja, o nosso próprio sistema imunológico, o mesmo que deveria nos defender contra vírus, bactérias, outros agentes, ele sofre uma confusão imunológica e passa a atacar algumas estruturas, como cérebro, medula espinhal e nervo óptico. Certo. A origem dessa autoimunidade, ela é multifatorial, a gente pode falar mais um pouquinho mais para frente, Certo. mas ela dá consequências de disfunções neurológicas. Como ela causa diversas lesões, tanto visíveis quanto invisíveis, ela pode afetar a visão, a mobilidade, a sensibilidade, a coordenação, a sensação, por exemplo, do controle de esfíncter, como bexiga e intestino, entre outros vários sintomas, como cognitivos. Então, é uma doença relativamente rara, de jovens, mulheres, e que a gente tem cada vez mais conhecido ela. E o diagnóstico precoce e o tratamento precoce mudam completamente a história e a evolução natural da doença. Acredito. Vamos aproveitar para colocar na tela, antes da gente ouvir, né, aí as suas palavras. Tem uma imagem que a gente separou, que essa, né, para a gente entender o neurônio saudável e o neurônio que tem, então, a questão da esclerose múltipla. Onde exatamente acontece essa falha, né, enfim, esse acometimento, né, autoimune? Perfeitamente. A gente sabe que essa autoimunidade, essa confusão imunológica faz uma confusão em que nosso próprio sistema imunológico, anticorpos e células, vai atacar alguns alvos.
No neurônio, que é a nossa unidade lá dentro do sistema nervoso central de célula, a gente tem o corpo nuclear e os prolongamentos. E esse fio, como se fosse um cabo elétrico, ele é protegido por uma capa de uma gordura microscópica, que se chama bainha de mielina. Bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é o principal alvo na confusão imunológica da esclerose múltipla. Tá. Por isso a gente chama de uma doença desmielinizante. E o que acontece sem a mielina? A condução da mensagem elétrica passa de maneira errada ou simplesmente bloqueada. Não acontece, isso mesmo. Então a gente tem uma baixa visão, uma visão dupla, uma perna mais fraca, uma dificuldade mais para raciocinar, entre diversas funções, a depender onde essas lesões ocorram no cérebro, medula ou nervo óptico. Tá certo. Vamos lá então, vamos ouvir essa história que eu tô bem curiosa, até pegando esse ponto, né, de partida, pensando na questão dos sintomas. Queria que você contasse pra gente como, então, você chegou no diagnóstico, quais foram os seus sintomas, e aí já a gente vai falar da nutrição. Meu diagnóstico foi há 17 anos atrás. Eu comecei com dormência no corpo, formigamento no corpo inteiro, tanto nos membros inferiores quanto nos superiores. E aí, fazendo investigações, principalmente neurológicas, foi que se descobriu que eu tinha esclerose múltipla. Nesse momento eu fiquei sem andar, sem mexer as pernas e os braços, mas entrando com a medicação e fazendo a pulsoterapia, eu acabei tendo o controle dos meus membros novamente. E isso aconteceu recorrente, então veio do nada? Do nada, eu estava trabalhando, senti um choque nos braços e nas pernas, achei que era estresse, porque trabalhava até de madrugada. Então, falei, vou descansar. E no dia seguinte estava um pouquinho pior, e aí foi piorando. Fomos fazendo a investigação e aí foi detectado que era esclerose múltipla. Qual foi o primeiro profissional que você procurou? Olha, eu já fui atrás de um neuro. Você foi mesmo? Fui, porque mais ou menos há 25 anos atrás eu tive uma perda inexplicável da visão do olho direito. E do mesmo jeito que ela foi embora, ela voltou. Entendi. Então eu passei por vários especialistas e ninguém soube me dizer o que eu tinha naquela época. E pode ser que você já tivesse um indício da esclerose. E aí, através da ressonância magnética, até teve uma médica que falou para mim assim, eu suspeito que você tenha, mas eu não posso fechar diagnóstico, porque já tinha passado um tempo, né? E aí eu falei, não, agora dessa forma eu vou direto atrás de um neuro. Olha só, doutora, acontece de irem atrás de outros profissionais. Acontece. E não, claro, porque você está falando, né, de uma queixa que envolve a questão dos movimentos e tal, você fala, não, eu acho que eu vou procurar um ortopedista, porque é na perna, um vascular, porque de repente a circulação, não é verdade? Oftalmologistas, ortopedistas e cirurgiões vasculares são os mais buscados, porque imagina, nem todo mundo tem obrigação de saber de onde vem o sintoma, então você tem uma perna mais pesada, nossa, será que é o joelho, o tornozelo? Vou no ortopedista. Ou será que é algum problema vascular, os vasinhos, cirurgião vascular, ou até a visão, oftalmologista. Mas, doutora, aproveitando então, né, com essa informação que você já tinha tido algo anos atrás e que não conseguiu dar o diagnóstico, como é dado esse diagnóstico, né? Como é que então se fecha e a certeza que é esclerose múltipla, sendo que de repente ela já tinha ali um indício, mas não foi fechado? Exato. O diagnóstico ele é feito como um conjunto da clínica, o que é a clínica? A história e o exame neurológico, eu converso com o paciente e examino, vejo sensibilidade, força e exames complementares. O principal é a ressonância magnética. Tá. Esse é essencial. Esse conjunto, né, de clínica e exames complementares, muitas vezes ele pode ser adicionado de alguns outros exames, como a punção lombar, que é o líquor, né, que às vezes as pessoas têm até medo desse exame para ver as famosas bandas oligoclonais, e alguns exames de sangue para descartar outras doenças. Esse conjunto ele tem que seguir critérios diagnósticos. Quando a gente olha o paciente, conversa, vê o exame e ressonância, a gente fala, você preenche, por exemplo, no caso dela que sugere, um diagnóstico de esclerose múltipla remitente e recorrente. Sintomas que vêm e vão, que é 85% dos casos que acontece dessa maneira. Quando ela vem progredindo de uma maneira lenta e progressiva sem melhoras, é a primária progressiva, que já é a que vai com progressão, que é a minoria. E nesse caso, o exame dela já tem uma imagem parecida com isso que a gente mostrou aqui, que vocês conseguem ver na imagem, então, essa bainha de mielina diferente. Exato. O que a gente consegue ver na ressonância são manchas brancas. E se a gente fosse olhar no microscópio essas manchas brancas, a gente vê várias alterações. Entre elas,
a desmielinização, a perda da mielina. Perda da mielina. Então, isso é possível ver no exame de imagem, que é a ressonância magnética. Exatamente. Que o doutor colocou como prioridade. Exatamente. Agora, tem uma outra questão quando a gente está falando de doença autoimune, né, gente? Eu queria colocar aqui no nosso papo, que são os gatilhos. Então, queria ouvir, né, dentro da sua especialidade, e depois vou te ouvir também, se tem alguém na família que tem alguma doença autoimune, e se, no caso da esclerose múltipla, também vocês podem dizer dentro da medicina que são pessoas que talvez tenham ali numa questão genética já, né, que tenham outras pessoas na família com doença autoimune, ou na esclerose múltipla é diferente? Na esclerose múltipla não é diferente, é uma doença considerada multifatorial, ou seja, existe uma susceptibilidade genética, que não quer dizer que seja hereditária, existe um risco maior se eu porto alguns genes. E quando eu sou exposto a alguns fatores de risco, gatilhos, que são o vírus Epstein-Barr, que é o mesmo da famosa doença do beijo, da mononucleose infecciosa, ou, por exemplo, obesidade na infância e adolescência, que duplica até este risco, tabagismo, o ato de fumar tabaco, a baixa vitamina D e às vezes até alterações da microbiota intestinal, né? Qual o balanço entre bactérias que são pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Então, assim, existem outros fatores também, mas esses seriam os principais. E o primeiro deles é este vírus. Mas 95% da população é portadora dele, então a gente já adianta que ter ele não significa que vai ter esclerose múltipla. Perfeito, e é importante que a gente, né, deixe claro aqui. Agora, Isabel, me fala uma coisa. Quando aconteceu tudo isso, e pensando aí até nessa questão dos gatilhos, você estava passando por algum momento que era mais difícil? Você comentou que trabalhava até muito tarde, enfim, uma questão de estresse, ou até algumas dessas outras características que o doutor comentou? Sim, além de estar passando por muito estresse, eu também não tinha um intestino completamente funcionante, eu sentia muita dificuldade, a obesidade também era um dos fatores que eu tinha, tá? Mas na família eu não tinha nenhum histórico. Nenhum histórico. Assim, eu fui o primeiro caso a aparecer na família com a doença autoimune e depois outras primas apareceram, uma com esclerose múltipla e a outra com lúpus. Olha só que interessante. Podem ser aí doenças autoimunes que tem algum princípio, no fundo, incomum, algo que pode acontecer, né? Eu já ouvi também a respeito da questão do lúpus aí e da esclerose múltipla. Mas depois que você teve o diagnóstico, então, você comentou que você partiu para o tratamento, né? Sim. Já o doutor vai falar do tratamento. Eu quero te ouvir agora na sua questão profissional, que você acabou mudando aí a sua vida profissional depois desse diagnóstico. Sim, como no início eu tive vários surtos, eu sempre ouvi os médicos falando vários nomes que eu não fazia parte do meu dia a dia, então eu não conhecia. E isso vinha me assustando, porque toda vez que eu ia nos centros médicos, eu via gente muito pior do que eu. Eu falava, meu Deus, eu não posso ficar desse jeito, eu não quero, eu tinha só 30 anos. Então, assim, eu tô na flor da idade, com 2 filhas pequenas. Então... Eu falei, eu quero crescer, né? Eu quero melhorar. E aí eu passei a procurar uma área da saúde. Pensei várias hipóteses, mas eu falei, se eu tiver um surto, não vou poder fazer força, não vou conseguir andar, como que vai ser? E aí me identifiquei com a nutrição. Mas eu não fiz nutrição para clinicar, eu tinha feito para me conhecer, para me entender. Entendi. E aí, com o passar dos anos, eu vim entendendo que eu não podia guardar aquilo só para mim, porque eu não tinha encontrado ainda uma nutricionista que entendesse da minha dificuldade, da minha patologia. Então eu falei, eu tenho que passar isso para outras pessoas. E foi por isso que eu trilhei esse caminho. Tá aí, já a gente vai falar a respeito disso também, a gente vai mostrar a mesa ali, que são possibilidades. Quando a gente fala de doença autoimune, eu acredito que esse seja um estilo de vida para todo mundo, que é mais saudável é sempre melhor. Mas no caso de doenças autoimunes, então, vai servir para todas elas, certo? Sim. As dicas que você vai dar daqui a pouquinho. Okay. E já o tratamento, doutor, o que nós temos, né, que pode ajudar, que é o controle da doença, já que a gente sabe que não tem cura. Vou lá e já volto daqui a pouquinho pra gente conversar mais. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, o papo tá muito bom. De volta com o nosso Você Bonito, estamos falando do Agosto Laranja, mês de conscientização da esclerose múltipla, com o Dr. Matheus Boaventura, neurologista, e com Isabel Pelissari, nutricionista, contando a história dela também. E a gente deixou aqui uma questão importantíssima, né? Paramos no momento que íamos iniciar, então,
o entendimento de tratamento. Foi dado o diagnóstico, né, doutor, fechado. Eu imagino que o paciente, como eu disse no início, tem uma certa ansiedade, porque quando a gente tem pouca informação, ainda mais sabendo que é uma doença autoimune, os pacientes se assustam. Mas a partir dali, né, como é que se inicia o que a gente tem hoje disponível no Brasil, e pode falar também do SUS, que eu acho que é importante, né? Esse tópico do tratamento da esclerose múltipla é muito importante, né? Quando o paciente chega para mim e fala, doutor, fui diagnosticado, e agora? Né? Meus projetos de vida em relação a profissionais, mulheres querem engravidar, quero viajar, estão bloqueados, eu mudo isso, e felizmente, dentro da neurologia, a esclerose múltipla é uma das áreas que mais evoluiu. Então a gente tem tratamentos altamente eficazes, seguros e que modificam a evolução da história natural da doença. Então eu digo para o paciente, não, isso não modifica, a gente tem uma preferência por iniciar precocemente medicações de preferência de alta eficácia, que modificam o sistema imunológico, de maneira que essa autoimunidade que a gente viu diminua e que haja menos surtos ou zero surtos, ou menos lesões novas no futuro e que não se acumulem a incapacidade. Então aquele estigma da informação de, nossa, doutor, recebi o diagnóstico, vou para a cadeira de rodas, não vou engravidar, ou, por exemplo, sou o, entre aspas, esclerosado, não. Hoje, em 2023, já temos 30 anos comemorando de início do primeiro tratamento e a gente fala que não. É possível conviver, procure um especialista na área e converse. O tratamento tem que ser personalizado, não existe uma receita única, é o melhor para aquele paciente e uma decisão compartilhada. Então, olha, existe essa opção, essa é melhor para minha rotina, existe no Sistema Único de Saúde, a maioria existe, alguns existem também no Sistema Suplementar de Saúde, que acaba tendo uma gama diferente. Então, são tratamentos disponíveis, seja na saúde pública ou na saúde suplementar. Além disso, em paralelo, o que vai ser falado é atividade física, importantíssimo, alimentação, estilo de vida saudável e tratar os sintomas, as consequências que já ficaram pelas lesões antigas. Entendi, isso também deve ser feito em paralelo com a prevenção de novos surtos e novas lesões, tratar os sintomas que já ficaram, uma dor, uma fraqueza, em paralelo, como por exemplo fisioterapia, terapia ocupacional, ou seja, é um tratamento mais amplo e íntegro. Tanto é que a consulta é uma consulta demorada, dedicada, e é algo que, apesar de ser desafiador, eu tenho muito prazer em fazer isso no meu dia a dia. Sem dúvida, você é referência, né, que eu já li bastante, né, a respeito do seu trabalho. Agora, olha que interessante, gente, a Isabel, então, tem a história, o diagnóstico, ela tem 2 filhas. Uma delas se formou antes, então, que você estava me contando no intervalo, como nutricionista, que está aqui, e ela tem uma outra filha que estuda terapia ocupacional, que é a profissão da minha mãe. Então, quando eu li, eu falei, gente, que máximo, eu já fiquei assim, que é uma especialidade que eu sou apaixonada, e você acredita que ela tenha, então, também ido nessa direção, porque ela cuidou muito de você, as duas, né? Sempre tiveram aí, e são essas terapias e essas outras especialidades que também vão ser complementares nesse momento. Sim, assim, a parte cognitiva acaba ficando, como eu tive vários surtos, eu tive vários momentos no qual eu perdi escrita fina, eu perdi como mexer com os braços, mas tudo isso foi sendo recuperado a partir de atividades que foram sendo repostas. Que legal. Então, fazer isso, acho que abriu, assim, na mente dela, né? Posso ajudar outras pessoas. Não sei se ela vai tratar de pessoas com esclerose. Crianças, ela já falou pra mim que vai, mas... Olha que legal. Parabéns. Um beijo, viu? Depois quero conhecer a outra. Um beijo também. Como elas se chamam? Gabriela e Laura. Um beijo. Gabi e Laura. Obrigada. Agora a gente vai mostrar aquela mesa que está aqui no centro do nosso estúdio, porque parte, então, desse controle está na alimentação. O que mudou na sua vida, Isabel? Hoje você trouxe aí, talvez, o que você coloque como um segredo bem importante, né, da sua qualidade de vida de hoje. Sim, assim, eu precisei tirar vários hábitos que eu tinha, assim como toda a população. Inclusive, eu fiz estudos dentro do próprio Hospital São Paulo, onde a gente levantou pacientes com esclerose múltipla e foi identificado que a maioria utiliza de alimentos industrializados. Entendi. Então, fazendo todo esse estudo, a gente chegou à conclusão de que a dieta mais adequada para uma pessoa com esclerose múltipla seria a dieta do Mediterrâneo. É igual para todos? Não, não é.
mas a gente não pode deixar de falar de frutas, legumes, verduras. O peixe tem que ser a base. Ah, mas eu nunca mais vou poder comer carne? Muitos me perguntam. Vai sim, mas é uma quantidade menor de carne, leites e derivados. A gente aumenta os grãos integrais, inclusive adorei o prato de hoje. Você viu? Fiquei apaixonada. E a gente também aumenta a quantidade de azeite de oliva, que também auxilia, os integrais, os alimentos integrais, então eles são bastante importantes na dieta de quem tem esclerose múltipla. Que no fundo é uma dieta anti-inflamatória, mais ou menos isso, Sim. né? Para cuidar, enfim, de doenças autoimunes, as dietas anti-inflamatórias acabam dando um resultado. Ela é anti-inflamatória, ela é rica em antioxidantes, ela tem bastante fitoquímicos, né? Tem uma composição muito boa de princípios bioativos que podem estar nos auxiliando e auxiliando, inclusive, no nosso intestino. Como o próprio doutor falou, a microbiota intestinal, ela é muito importante. Tá certo. Fantástico, hein, gente? Que aula! Muito bom poder reunir aí e entender, né, dessa questão. Eu sei que tem perguntinhas do público, mas o doutor falou que é muito importante que a gente feche também e coloque essa imagem dos sintomas aqui na tela, porque o diagnóstico precoce é o que vai fazer a diferença, né, doutor? Exatamente. Então, aqui a gente tem uma ilustração de possíveis sintomas por essas lesões. Então, pela visão, a gente pode ter uma visão turva, com dor ao mover os olhos e dificuldade de enxergar cores, que é a neuritíotica, ou até, além disso, visão dupla, que é um outro tipo de lesão. Bexiga e intestino seria dificuldade no controle, urgência, incontinência ou o polo da retenção, está preso. Disfunção sexual seria disfunção tanto da sensação ou da libido, isso pode acontecer tanto em homens e mulheres. Funções sensoriais seria formigamento, dor, sensação de estar anestesiado. Cognitivo mental seria desde dificuldade cognitiva, fala e deglutição, o próprio nome tá falando para a gente do que seria dificuldade. E mobilidade seria força, coordenação, marcha, caminhar. Então, tudo isso aqui, se acontece em uma pessoa jovem e passa de 24 horas, está atento para a possibilidade de investigar uma possível esclerose múltipla. Tá certo. Obrigada, viu, doutor? Vamos colocar a perguntinha, então? Temos tempo para colocar aí na tela para vocês. Eu sei que chegaram várias. Agradeço a confiança. Depois, doutor, se ele também tiver um tempinho. Claro. Você, Isabel, se quiser também responder alguma perguntinha lá nas redes sociais, o público fica feliz. Mas dá tempo de colocar uma na tela. Então, é da Júlia. Obrigada. Qual a diferença entre a esclerose múltipla e a esclerose múltipla amiotrófica? Perfeito. Provavelmente ela quer dizer a segunda, é uma doença diferente, se chama esclerose lateral amiotrófica. Embora as duas levem o nome esclerose, são doenças diferentes. Então, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa, puramente motora, em que a gente vai perdendo os movimentos aos poucos. E é uma doença, inclusive, conhecida pelo famoso Stephen Hawking, que foi perdendo sua mobilidade aos poucos. Infelizmente, ela ainda não tem tratamento. E ela não é autoimune. Ela não é diferente. Ela não é autoimune. A forma como ela acontece. Os neurônios motores, eles vão se degenerando aos poucos. Seria basicamente essa diferença. São doenças realmente bem diferentes. E o diagnóstico acaba sendo, enfim, como você explicou, através das imagens, de alguns exames aí, até daquela punção que você falou. Exato. Nela a gente não vai ver as manchinhas brancas da esclerose múltipla, a gente não vai ver problema de sensibilidade e cognição, é só mobilidade. E a gente tem algumas alterações no exame que se chama eletroneuromiografia. Que é um exame diferente que não se faz na esclerose múltipla. E neste outro caso, já que a gente tocaram no assunto, não acomete então mais mulheres e nessa faixa, vai mudar também? Exatamente, não existe essa polaridade do 3:1, 3 mulheres para um homem da esclerose múltipla, não existe essa polaridade na ELA, esclerose lateral amiotrófica. Tá certo. Dá tempo de mais uma? Rapidinho, olha lá. Obrigada, Sandra. Um beijo. A suplementação com doses mais altas de vitamina D realmente ajuda no tratamento da esclerose múltipla e outras doenças autoimunes? Excelente pergunta. Verdade. Cuidado com megadoses e com tratamentos alternativos, não só esse como outros, mas doses levemente suprafisiológicas conversadas em consulta, sim, a gente faz. Mas não aquilo de ser doses, entre aspas, cavalares e abandonar os tratamentos aprovados. Cuidado. Entendi. É uma união aí, né, doutora? É um quebra-cabeça, são as pecinhas. Exatamente, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Mas vou te agradecer, vou deixar o contato. Obrigada, Isabel, por contar a sua história, por compartilhar.
Fiquei muito feliz, família linda, viu? Parabéns. Muito obrigada. Quem quiser saber mais do trabalho do Dr. Matheus Boaventura, neurologista, vai lá no Instagram, @doutorabreviado, Matheus Boaventura, tudo junto. @doutorabreviado, Matheus Boaventura, tudo junto. E vou deixar o contato também da Isabel Pelissari no @nutri.belpelissari. Já está convidada a voltar a fazer pauta junto com a gente. Muito obrigada, Muito viu, obrigado gente? pelo convite. Agradeço a audiência, agradeço a confiança de vocês. A gente volta amanhã, 1 da tarde. Um beijo, fico com mulheres. Obrigada, meninos. Beijo, até amanhã.